Graça e paz. Tem uma igreja viva nesse lugar? Aleluia. Quem é vivo, responde, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque a sua voz tem sido proclamada nesses dias. Eu não sei vocês, mas eu tenho vivido um tempo de muita angústia. Não sei se é porque também foi me dada a responsabilidade de estar ministrando durante esse tempo para os irmãos, mas eu tenho sofrido algumas angústias sobre o Brasil, procurando entender o que Deus está fazendo nesses dias, e a gente vem falando nessa série, na primeira ministração, nós falamos sobre justamente essa questão do tempo, os sinais do tempo, que Deus está mostrando sinais claros sobre a sua vinda. Não há nenhum sinal sequer na Bíblia que não está se cumprindo, que não se cumpriu ou está se cumprindo. Tudo, absolutamente tudo que aconteceu, que acontece, que vai acontecer, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus que nos dá um norte, amém? Nós temos falado também que nós desejamos ser uma igreja profética. Uma igreja profética é o quê? Uma igreja que sabe quem ela é, sabe da onde veio, aonde ela está, qual é a sua posição hoje, nesse tempo, e ela também conhece o seu futuro, ela sabe para onde vai. A igreja profética é essa igreja que anda esclarecida do propósito de Deus ao longo das dispensações, amém? Eu juntei as duas últimas ministrações em uma só, e se eu fosse dar um título talvez para essa ministração de hoje, que é a última da nossa série, a segunda ministração, então nós falamos sobre a situação atual da igreja. Nós navegamos um pouco sobre a história da igreja nas 7 cartas do Apocalipse e paramos e demos uma ênfase justamente na igreja de Laodiceia, que diz respeito à igreja morna, à igreja dos últimos dias, essa igreja que o Espírito Santo está alertando, está realmente chacoalhando e dizendo: acorda, arrependa-te, vamos comprar colírio de Jesus, amém? Um colírio para que possamos enxergar. Vamos comprar uma vestidura lavada no sangue de Jesus, vestiduras brancas, santidade, aleluia. E vamos comprar o ouro refinado pelo fogo. E o Espírito Santo nos falou claramente que esse fogo está vindo para a igreja, para purificar a igreja, para purificar a nossa fé, para mostrar quem realmente está aquecido pelo Espírito Santo, porque os frios já estão condenados, os mornos serão vomitados, mas os que estão aquecidos pelo fogo do Espírito Santo, vai ser essa igreja vitoriosa que vai ser arrebatada. E hoje, se eu fosse dar um título, talvez seria justamente preparando para o grande encontro. Aleluia! Haverá um encontro muito em breve, irmãos. Um encontro glorioso. Um encontro que todos nós estamos clamando no nosso espírito. Um encontro da noiva com o noivo. Aleluia! Vai haver uma boda daqui a pouco, um casamento lindo da igreja com o Senhor Jesus. E nós vamos estar com Ele. Mas eu quero falar um pouquinho desses dias ainda. Lucas capítulo 17, Jesus está falando também sobre esse período que precede a sua vinda, e ele nos dá alguns alertas também. Essa palavra está ligada com a do sábado passado. Alguns alertas para nós. Lucas 17, de versículo 26 a 30. Vamos devagarzinho entender o que o Espírito Santo quer falar com a igreja. Quem tem ouvidos, o que o Rafael diz, o que o Espírito diz às igrejas.
Então vamos prestar atenção, porque o Espírito Santo está falando, ele tá gritando os nossos ouvidos. Lucas 17, versículo 26 em diante, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Aí Jesus enfatiza: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É interessante que aqui está falando de dois períodos históricos, dois períodos que aconteceram, juízo de Deus. Deus trouxe juízo sobre a terra nessas duas ocasiões. E Noé, tanto Noé como Ló, representam aqueles que são escolhidos por Deus e que viveram esse tempo que precedeu o juízo. Isso tem muito a ver conosco, sim ou não? Depois que nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, nós entendemos que nós somos a igreja que precede a vinda e a manifestação do arrebatamento, amém, queridos? Nós somos a igreja que precede o arrebatamento. Assim como Ló precedeu um juízo, assim como Noé também precedeu um outro período de juízo. E olha que interessante, abre em Gênesis capítulo 6, vamos falar um pouquinho sobre os dias de Noé, porque tem muita coisa a ver com aquilo que nós estamos vivendo, como mundo, como planeta Terra. Olha só, oi, tenho, ok, vou mandar, o pastor pediu para eu mandar no grupo aí. Eu esqueci, pastor, é verdade. Eu vou estar enviando agora, então, aí no grupo, essa apresentação, para que você que está em casa também possa acompanhar, tá bom? Vou mandar agora, em PDF. Então, recebe, isso, já enviei. Espero que tenha chego aí. Certo? Então, presta bem atenção no que diz aí a respeito dos dias de Noé. Veja se não tem tudo a ver com esse tempo também que estamos vivendo. Então vamos ver que características que tinha nesse tempo. E Gênesis capítulo 6, versículo de 5 a 13. Se você está com a sua Bíblia, abra aí, Gênesis capítulo 6, veja que Jesus disse: a minha vinda vai ser como nos dias de Noé. Ou seja, Jesus nos convoca a irmos para aquele tempo e entendermos o que aconteceu naquele tempo. Ele já dá ele disse, olha, eles comiam, bebiam, cada um fazia o que achava que tinha que fazer, todos estavam despreocupados até o dia em que Noé entrou na arca, e todos eles foram destruídos pelo dilúvio. Mas olha algumas coisas interessantes, capítulo 6, versículo 5 em diante diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja que a humanidade tinha se multiplicado e também tinha se multiplicado a maldade. E o desígnio do coração das pessoas era constantemente voltado para o mal. Vocês conseguem ver que nesses últimos dias, cada dia mais, as pessoas estão mais egoístas, estão mais violentas. Nós temos visto coisas absurdas. Hoje nós estávamos, eu e a minha esposa, assistindo no YouTube, vimos uma mãe que foi capaz de matar uma filha, coisa mais linda, bebezinha, para poder ter liberdade para seguir um relacionamento com uma outra mulher.
e aquela criança estava atrapalhando o relacionamento. É terrível as coisas que têm acontecido, a maldade tem se multiplicado, assim como naqueles dias. E aí Deus falou, no versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. No versículo 8 diz, porém, eu estou pulando um pouquinho, porém Noé achou graça diante de Deus. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, essas são as características daquele tempo. Irmãos, uma coisa que eu percebi é que existe uma medida de tolerância que Deus tem para com o pecado. E quando a terra chega nesse nível de tolerância, quando ela chega num nível máximo, imediatamente Deus desce e executa juízo. E foi isso que aconteceu nos períodos que antecederam o dilúvio. Até a maldade tinha se multiplicado, o desígnio do coração dos homens era sempre para o mal. A terra estava corrompida, corrupção. Vocês conseguem ver isso hoje claramente em todas as instituições. Nós vemos corrupção, inclusive dentro da igreja, infelizmente. Sim ou não? Sim ou não? A terra está corrompida. Vocês conseguem ver que parece que tem muita coisa a ver com os dias que nós estamos vivendo? A terra estava cheia de violência. Vocês conseguem ver isso também, irmãos? Não dá mais para assistir noticiário. É só violência. É demais, é demais. É impressionante. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele determina executar um juízo. E Ele disse, eu vou varrer da face da terra o homem que eu criei. E a Bíblia diz que o coração de Deus pesou por causa disso. Doeu. Mas houve um homem que achou graça aos olhos de Deus. Quem é esse homem? E o que Noé, por que Noé achou graça? A Bíblia fala, essa é a história de Noé. Noé era um homem primeiramente justo. Noé representa hoje a igreja, que Jesus quer vir buscar. É uma igreja que busca justiça. Será que nós temos buscado ser justos em tudo? Desde as mais pequenas coisas até as mais complexas. Noé foi achado justo naquela geração corrompida. Ele era íntegro, integridade, uma pessoa reta, uma pessoa cujo sim é sim e o não é não. Quem está entendendo? Um homem que buscava andar de acordo com a vontade de Deus. Ele andava com Deus. E aí que está a chave, pastor Tiago. Noé andava, fala comigo, Noé andava com Deus. Algumas outras coisas da história de Noé, que eu não vou ler tudo, mas que nós sabemos, é que ele foi obediente àquilo que Deus mandou. Ele era um homem obediente. Glória a Deus. Outra coisa, ele deixou o mundo. Ele literalmente virou as costas para o mundo, para focar naquilo que era a vontade de Deus. Imagina que enquanto ele construía aquela arca, demorou 120 anos para aquela arca ficar pronta. Quanto escárnio! Quantas vezes as pessoas passavam e chamavam ele de velho gagá, velho doido. Como deve ter sido difícil para ele permanecer em cima, andando em cima da palavra de Deus, numa geração corrompida como estava. Quem está entendendo? Mas Noé foi achado. E outra coisa muito importante que eu quero deixar para todos vocês, é que Noé se preocupou em salvar a sua família. Noé conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca. E eu creio que nesses dias Deus está nos dando essa oportunidade também. Nesse período em que nós estamos mais dentro das nossas casas, né? Eu creio que isso já está terminando.
Pelo menos eu acho que as pessoas não estão mais aguentando esse negócio. Hoje eu vi tanto movimento já de carro, mas é um período para nós voltarmos para dentro dos nossos lares e procurarmos ver se a nossa casa verdadeiramente está salva, está preparada para encontrar com Jesus, porque Noé fez isso, aleluia. Outra coisa que a Bíblia fala também, Jesus diz que será também como nos dias de Ló. Fala comigo, dias de Ló. Como é que foram os dias de Ló? Abra aí em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Versículo 20 e 21. Vamos lá? 18, versículo 20 e 21, diz assim a palavra: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei, olha o que Deus disse, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. É interessante que eu fiquei pensando, algumas vezes Deus desce na terra para ver o que os homens estavam fazendo. Não é o caso da igreja, porque a Bíblia diz que Jesus anda no meio dos candeeiros, amém? Ele está o tempo inteiro andando no meio da igreja. Você crê nisso? Mas naquele tempo, Deus desceu para ver o que os homens faziam no tempo da Torre de Babel. Ele mesmo desceu. Aqui, Deus desceu para ver se realmente aquele clamor de injustiça, aquele clamor da cidade por justiça, por causa da maldade que acontecia, se aquilo realmente procedia. Então foram 2 homens para lá, e nós sabemos a história, 2 anjos, e eles encontraram Ló, isso já é no capítulo 19, e ao entrar, procuraram a casa de Ló. Chegando na casa de Ló, eles entraram, e ao entrar, os homens da cidade se reuniram ao redor da casa de Ló. Presta bem atenção. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a bater com violência na porta da casa de Ló, dizendo que esses 2 homens que entraram na sua casa, que na verdade eram 2 anjos de Deus, personificados, ou seja, que se fizeram realmente visível, e eles pediram para que aqueles homens saíssem, para que eles pudessem ter relações com aqueles homens. Os homens da cidade, pedindo que Ló colocasse para fora aqueles 2 homens que entraram, para que eles pudessem abusar daqueles homens. Vocês podem imaginar o que é isso? Será que isso tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesses dias? Sim ou não? Você pode me responder sim ou não? A imoralidade daquele tempo era algo mesmo terrível, e era esse clamor que estava chegando diante de Deus, e Deus não suportava mais. E aqueles anjos começaram a apressar Ló: saia dessa cidade, pega suas filhas, seu genro, sua mulher, e saia dessa cidade, porque essa cidade já alcançou o nível máximo de maldade, de pecado, e nós vamos executar juízo. Deus vai mandar fogo para consumir Sodoma. E é isso que aconteceu. No versículo 14, nós estamos em Gênesis 19, versículo 14, diz assim, até o 16: então saiu Ló e falou a seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas,
e sendo-lhes Deus misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Eles começaram a enrolar muito, e Deus tinha pressa em fazer o juízo contra aquela cidade. E porque Deus é misericordioso, aqueles homens, aqueles anjos pegaram pela mão Ló, pegaram pela outra mão a mulher de Ló, pegaram as filhas e arrastaram eles para fora da cidade. Vocês estão entendendo ou não? O nível de pecado da cidade tinha chegado num ponto. Quais são as características dessa cidade? A multiplicação do pecado e principalmente a imoralidade sexual. Chegou num nível máximo. E eu creio que nós também chegamos, a terra tem chegado nesse nível também. Por isso que muito breve, por causa da misericórdia de Deus, Ele vai tirar a sua igreja daqui. Quem pode dizer amém? Quantos desejam esse tempo? A gente sabe, continuando a história, que Sodoma sofreu o juízo de Deus, e Deus fez descer fogo e enxofre do céu, e a Bíblia diz que será como nos dias de Ló. As pessoas casavam-se, davam-se casamentos. Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 17. Nós vemos que até esses sinais já estão se cumprindo. Sim ou não? Todos estão se cumprindo. Exatamente, temos vivido dias como o de Noé, dias como os de Ló. Agora no capítulo 17, voltando ainda para a nossa leitura, no versículo 30 a 32. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de... Assim será quando o Filho do Homem se manifestar. 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens, presta bem atenção, isso é Jesus falando. Isso é Jesus que está falando, é o Espírito Santo também falando com a igreja. Quem tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E quem de igual modo tiver no campo, não volte para trás. Olha o que diz o versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a mulher de Ló. Qual foi a atitude da mulher de Ló? Nós conhecemos a história. Está lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 17 e 26. Olha o que diz. Gênesis 19, versículo 17 primeiro. Havendo-os levado para fora, quem levou? Os anjos, tomou eles na mão, levou para fora, e havendo levado eles para fora, disse a um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Foge para não olhe para, não olhe para, quem está entendendo o que o Espírito Santo está te dizendo? Eu creio claramente, irmãos, que Deus está falando para nós, igreja, que é tempo de nos desvencilharmos desse mundo. Assim como Ló foi arrancado e ele deixou tudo para trás, talvez ele tinha prosperado naquela terra, talvez ele tinha uma boa casa, talvez ele tinha bens, talvez ele tinha muita coisa boa, mas ele teve que deixar tudo, para que ele não sofresse o castigo que aqueles homens daquela terra iam sofrer. E parece que Ló ficou ali meio titubeando, tal, ao ponto dos anjos, pela misericórdia de Deus, pegar na mão deles e disse: vamos sair daqui. E quando levou para fora, diz: não olhe para trás, siga em frente e vai para o monte. Deus está falando conosco, igreja. É tempo de irmos para o monte, é tempo de irmos buscar Deus, é tempo de irmos para a face de Deus e deixarmos as coisas desse mundo para trás. E não olharmos para trás. E Jesus diz aqui: lembre-se da mulher de Ló.
Não fique preso nos bens materiais, não fique preso nas coisas desse mundo, não fique preso na glória humana, não fique preso em nada. Vai, caminha, não olhe para trás. Olha que coisa interessante, não sei se dá para colocar aqui o próximo slide. Versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Há muita gente que vai ficar salgada nesses dias. Literalmente. Vocês estão entendendo ou não? Jesus disse, cuidado, lembre-se da mulher de Ló. Porque essa história não foi colocada na Bíblia só para ser um conto, uma historinha bonita para a gente contar para os nossos filhos. Essa história está na Bíblia para que fique de exemplo para nós. E aí eu me lembrei de 1 João capítulo 2,15, que diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que aconteceu com a mulher de Ló é que ela amou mais o mundo, ela olhou para trás, não apenas pela desobediência, mas eu entendo que o coração dela estava fixado nas coisas materiais. Porque veja bem que Jesus usa essa metáfora, essa comparação, exatamente quando fala de bens. Porque quando acontecer, não fique preso nas coisas, como foi a mulher de Ló. Não olhe para trás, irmãos. Fala para o teu irmão do seu lado, se você está aí em casa, cutuca a pessoa do seu lado e diga para ela, não olhe para trás, é tempo de marcharmos, é tempo de irmos em frente, é tempo de nos desvencilharmos do mundo, é tempo de cortarmos as raízes com este mundo, porque não será arrebatado aquele que tem raízes com este mundo. Você tem que estar solto, livre, porque a trombeta está para soar, meu irmão. Aleluia, porque tem alguns amém aqui ainda. Alguns que estão aquecidos. Lucas capítulo 17, versículo, continuando aquela leitura, 33 e 34. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Olha o contexto que essa frase vem. Depois de falar do tempo de Noé, do tempo de Ló, depois de Deus dizer, não seja como a mulher de Ló, ele diz, aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder, de fato, a salvará. E agora, irmãos, por causa de um vírus, está tudo parado, ninguém sabe do dia de amanhã, sim ou não? Assim são as pessoas que estão edificando nesse mundo. Basta um vírus, um inimigo invisível, minúsculo, microscópio, e todos os negócios estão, as bolsas estão malucas, todos os presidentes estão sem saber para onde vai, o que vai acontecer. Assim são aqueles que têm a sua confiança nos bens materiais e nas coisas desse mundo. Vocês estão entendendo ou não? Aquele que quiser salvar a sua vida, meu irmão, vai perder. Aqueles que quiserem viver bem, aqueles que estão encantados por esse mundo, vão ficar nele, mas também vão receber o juízo que está para vir sobre ele. Se você quiser saber que juízo é esse, vai ler Apocalipse. Não quero nem começar a falar de Apocalipse, senão ninguém mais vem para a igreja. Mas você devia ler. Porque vai vir juízo sobre a terra, sobre o mar, sobre o sol, sobre as estrelas, sobre os homens da terra. E juízo muito pior do que qualquer um que já houve na história. Espero que você não esteja lá em nome de Jesus. Amém? 34, digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Igreja, quem tem ouvidos ouça o que Jesus disse, predisse à sua igreja. 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Falando de arrebatamento. Está falando do arrebatamento. Vocês estão entendendo? Um será levado na cama. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada.
2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, versículo 36. Estão entendendo ou não? Jesus está falando do que aqui? Está falando do arrebatamento da igreja. Uns vão ser levados, outros vão ficar. E você está pronto para ser levado? Ainda em Lucas, no capítulo 21. Ainda em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Versículo 25 e 26. Também Jesus está falando sobre os sinais da vinda dele. Todo o capítulo 21. Mas olha só, a Bíblia diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações. Quem tem visto nesses dias uma angústia entre as nações? Quem? Por mais poderoso que seja a nação e o presidente, hoje estão todos eles curvados. Sim ou não? Todos eles estão curvados. Muitos estão tendo que voltar atrás nas suas palavras. Haverá angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. O que tem acontecido nesses últimos dias? Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Mas olha que coisa linda que começa a falar aqui. Versículo 27, capítulo 21 de Lucas, versículo 27 e 28. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. No meio desse cenário de angústia, de terror, de medo, de perplexidade, o Filho do Homem virá numa nuvem com poder e grande glória. E aí Jesus diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, e é isso que eu quero falar com a igreja, não é tempo de ficarmos com medo, com terror, é tempo de nós nos arrependermos, lavarmos nossas vestes no sangue, buscarmos a Deus e estarmos dessa maneira. Quando essas coisas começarem a acontecer, versículo 28, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quem está entendendo? A nossa redenção está próxima. Eu quero te falar essa noite que a nossa redenção está próxima. Não é tempo de andarmos com a cabeça baixa. É tempo sim de enxergarmos nosso estado, é tempo de se arrepender, é tempo de andar com Deus, mas é tempo de estarmos preparados, exultantes, porque Jesus está prestes a nos buscar, e há uma coroa preparada só por aqueles que desejam a sua vinda. Sabia disso? Não vou nem tocar nesse assunto, vamos lá? Algumas instruções que Jesus deu para esses últimos dias. Lucas 21 ainda, no versículo 34. E eu quero trazer isso também para a igreja. Presta atenção. Nesse mesmo contexto de sinais da vinda de Jesus, no versículo 34 ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia, a dia do arrebatamento, da vinda de Jesus, não venha sobre vós repentinamente como um laço. Estão entendendo o que Jesus disse? É tempo de a gente vigiar, ficar atento, para que essas coisas não venham nos abater, para que esse tempo da vinda de Jesus não seja como uma armadilha, porque ele vai vir como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe, mas ele virá, e os sinais estão claros. E Jesus disse: cuidado com vocês mesmos, cuidado, não fiquem sobrecarregados de pecado, de orgias, de preocupações com essa vida, mas
para que aquele dia não seja como um laço para vocês. Versículo 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, fala para o teu irmão, vigiai, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder, e para que vocês estejam de pé, diante da presença do Filho de Deus. Quem pode dizer amém? Quantos querem estar de pé diante do Filho de Deus? Quantos querem estar preparados? Esse é o tempo que Jesus está chamando a sua igreja. Acorda, acorda, sai desse sono, se coloque de pé, aleluia, se coloque de pé, se arrependa, volte para o Senhor. Deixe a corrupção, deixe as sujeiras desse mundo, não se pegue a nada, não se apegue, fuja do mundo, corra. Eu coloquei algumas conclusões aqui dessa palavra. A primeira é que Jesus está às portas, e o arrebatamento, fala para o teu irmão, o arrebatamento está próximo. Essa é a primeira coisa. Dentro dessas 3 ministrações que nós fizemos, entenda que Jesus está às portas. Ele já se levantou do seu trono. O nível de iniquidade e de pecado do universo já chegou no limite. E Deus está prestes a vir com juízo. E a igreja, fique atenta. A Bíblia diz assim, aí na conclusão ainda, como Noé, nós precisamos o quê? O que nós aprendemos com Noé? Andar com Deus. Primeira coisa, vamos andar com Deus. Glória a Deus. Segunda coisa, vamos buscar ter um coração íntegro e justo, como Noé, para que nós sejamos encontrados e achemos graça nesse tempo. Aleluia. Vamos buscar a salvação da nossa família, como Noé fez, que colocou toda a sua casa naquela arca, até que Deus fechou a porta por fora, e a chuva veio, tragou a todos, mas ele, a sua casa, e boa parte dos animais foram poupados. Quem está entendendo? É tempo de buscarmos a salvação da nossa casa. Como Ló, nós precisamos desvencilhar das coisas desse mundo, das paixões, dos desejos, amém? Concupiscência dos olhos, concupiscências da carne, soberba da vida. Deixe essas vaidades, esteja com o coração cada dia mais desprendido disso. Eu profetizo isso sobre a igreja de Jesus, como nós estamos presos a coisas materiais, irmãos. Nós precisamos estar desprendidos. Amém? Eu não estou falando viver uma vida irresponsável. Enquanto estamos aqui, vamos ser responsáveis sim, para alimentar a nossa casa, vamos buscar o sustento, mas não vamos pôr o nosso coração na instabilidade dos bens materiais. Amém? Desvencilhe de tudo, como Jó, corra em direção à Nova Jerusalém. Aleluia! Há um lugar que está sendo preparado para nós. É tempo de correr e olhar para esse lugar. Ponha os teus olhos na eternidade. Ponha os teus olhos naquilo que é eterno, naquilo que não vai ser corrompido. Ali onde ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, ali onde não vai haver mais dor, mais pranto, ali é onde nós vamos estar eternamente com ele. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia! Olha para lá, corre em direção, não olhe para trás. Precisamos estar atentos e vigiar, orar a todo tempo e estarmos de pé. Fala comigo, estarmos de pé. De pé. De pé significa prontidão. Prontos para esse grande encontro que está para acontecer. E eu quero finalizar essa palavra
cheio de regozijo no nosso coração, porque essa palavra não é para trazer medo, essa palavra é para confrontar sim as nossas vidas, mas é para nos levar a andar com cabeça erguida, como Jesus disse, aleluia, prontos para o grande encontro. 1 Tessalonicenses 4, se você trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, eu quero que você leia a Bíblia, versículos 16 e 17, e se você tem ainda um pouco do Espírito Santo dentro de você, eu quero que você dê um glória a Deus, quando você sentir algo aquecer dentro de você, amém? Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, está muito próximo dele dar essa palavra, aleluia, ouvido a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Ele. Aleluia! É aqui que os nossos olhos precisam estar colocados. É para este monte que nós temos que correr, sem olhar para trás. Porque esse encontro está muito breve de acontecer. A noiva precisa ser preparada. Em Efésios diz que ele vai encontrar a sua noiva sem mácula, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes. Aleluia. É tempo de nós nos lavarmos. É tempo de se arrepender. É tempo de confessar pecados. É tempo de voltarmos para as nossas casas e levarmos nossos filhos à presença de Deus. É tempo de colocarmos nossos filhos na arca. É tempo de desvencilharmos das coisas desse mundo. É tempo de estarmos com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. E como diz Hebreus capítulo 12, sair de todo o embaraço e do pecado que nos envolve e correr com perseverança. Aleluia. Irmãos, é tempo de correr, sair do mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Amém? Porque muito em breve, essa trombeta vai soar. E aí, meu irmão, para alguns vai ser um grande regozijo, porque a nossa redenção chegou. Para outros vai ser um grande lamento e desespero, porque é o começo, é o prenúncio de um tempo de juízo, de sofrimento. Está aguardado para aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês estão entendendo? E aí vai haver 7 selos, e aí vão haver 7 trombetas, e aí vão haver cálices, e aí vão haver ais. Muitas coisas terríveis estão preparadas para aqueles que rejeitarem a salvação. A salvação está bem perto de nós, mas nós precisamos estar atentos. O encontro está para acontecer, e a noiva vai se encontrar com o noivo. Aleluia. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que coisa linda, né? Você já pensou os sepulcros se abrindo, quebrando, e aquelas almas sendo levadas para encontrar com Jesus? E depois nós que estaremos vivos, talvez muitos aqui estarão vivos, seremos transformados. Este corpo corrompido, esse corpo que fica doente, esse corpo que vai para o pó, vai ser transformado num corpo glorioso, como o do nosso Senhor Jesus. Aleluia! E nós encontraremos com Ele, e estaremos com Ele, como diz em Makua, Mahiko Otene, todos os dias, para sempre. Aleluia!
para sempre. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, irmãos. Que a igreja possa entender o que o Espírito Santo está falando nesses dias. Pastor Celso, é impressionante, quarta-feira ele veio, parece que nós tínhamos conversado, né? Porque ele veio e praticamente falou muitas das coisas que eu tinha falado no sábado, e ele não sabia o que foi ministrado aqui no sábado. Mas o Espírito Santo é o mesmo, que está usando profetas em toda a nação para alertar a igreja. Igreja acorda, igreja arrepende, igreja compra colírio, igreja lave suas vestes, igreja, é tempo de se preparar para o grande encontro. Vamos fechar nossos olhos? Eu queria que você pudesse olhar para dentro do seu coração e que pudesse fazer uma análise da sua vida. O que ainda te prende? O que pode te roubar o privilégio desse encontro com o Senhor nos ares? Será que vale a pena continuarmos presos em prazeres desse mundo? Será que vale a pena continuarmos a olhar e colocar nossa esperança nas coisas desse mundo? O Senhor Jesus está chamando a sua igreja. O Senhor está chacoalhando todos de todas as nações da terra. É tempo de orar, é tempo de buscar. Nós abandonamos o Senhor, nós viramos as costas para Ele. Mas o Senhor, que ama cada um de nós, que é apaixonado, desesperadamente apaixonado pela sua noiva, Ele está dizendo: arrependa-te, conserta, deixa o que tiver que deixar, sofra o prejuízo que tiver que sofrer. Você está entendendo? Sofra a perda que tiver que perder, até mesmo a sua própria vida, porque vale a pena. Há uma eternidade nos esperando. Para de pautar a sua vida, as suas decisões em coisas passageiras. Olha para aquilo que é eterno. Olha para aquilo que o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não pode comer. Busque as coisas do alto. Busque, ore, jejue, mortifique a sua carne, porque o noivo está às portas. O arcanjo já está com a trombeta na mão. E quando menos esperar, como um ladrão na noite, essa trombeta vai soar. E quando ela soar, os mortos ressuscitarão. E a Bíblia diz que será num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Tudo vai ser muito rápido, não haverá tempo para mais nada. Aqueles que estiverem prontos subirão e estarão com o Senhor eternamente. Mas aqueles que viverem comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, como se nada tivesse acontecendo, aqueles que estiverem com o seu coração cheio de pecado, aqueles que não se arrependeram, aqueles que acharam que os profetas estavam exagerando, aqueles que continuaram a fazer alianças com esse mundo, aqueles que não quiseram abrir mão das coisas terrenas, esses ficarão para o juízo eterno. Que Deus tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia da minha casa, que Deus tenha misericórdia de cada um que está ouvindo essa palavra, e que você se levante a partir de hoje, para estar preparado. Uma noiva sem mácula, sem mancha, nem ruga, sem religiosidade. Uma noiva que ama e que anda com Jesus, que deseja desesperadamente esse encontro com o seu noivo. Que o seu coração seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém
e amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos,